Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma revelação da graça de Deus. Claro, esta palavra é dirigida àqueles que creem. Esta palavra é útil para aqueles que não têm mais escamas nos olhos. Esta palavra é útil para aqueles que foram tirados o véu de Moisés, das leis mosaicas, do antigo pacto. Um religioso de primeira, ele não entende essa mensagem. A princípio, para ele é uma loucura. A princípio, é uma palavra herética. É uma palavra de um herege, porque vai contra os ensinos que eles têm aprendido há anos dentro das chamadas igrejas. Então eu te convido a nós lermos aqui 2 versículos de Marcos, capítulo 13, versículo 32 e 33. Eu estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA. Assim está os 2 versículos. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. 33. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Isso foi dito no ano 32, no ano 33. Nós estamos no ano 2022. Então, para aqueles dias, eles não sabiam, porque dali a 37 ou 38 anos, aconteceu o dia, a hora e o mês que eu vou te mostrar, e o ano. Eu vou te mostrar aonde está escrito em Apocalipse. Então, conforme eles não sabiam naqueles dias, os religiosos até hoje, há quase 2000 anos, também não sabem. Por que não sabem? Vai saber. Vai saber porque não sabem. É um trocadilho que é legalzinho. Você entendeu como que é? Porém, nós examinando as Escrituras, nós fazendo o que foi ensinado, o que foi mandado fazer, examinai as Escrituras, pois haveis nela, sei lá, mais ou menos assim, está as bênçãos para a nossa vida. Está o conhecimento, está o entendimento. Então é o que eu ando fazendo já tem alguns anos, é o que eu estou fazendo, examinando as Escrituras, sempre pedindo ao eterno Criador, que é o Senhor, que é o Espírito, que eu creio que está no meu espírito, porque assim está escrito, depois da parousia isso aconteceu. Então, desta forma eu falo com o Pai. Pai, me dá entendimento, me dá direção, porque é da tua vontade que os filhos venham sair da escravidão. E assim tem sido. Você do outro lado, um religioso, um que me chama de herege, você não vai aceitar isso de primeira, mas tudo bem, fique em paz. Eu também, outrora, talvez eu via com seus olhos. Outros que já estão na graça há anos, que conheceram 2, 3, 5 anos, também dão um testemunho de que de primeira eles não aceitaram de boa. De primeira foi um absurdo, uma profanação, onde já se viu. Como que pode falar que Jesus já voltou? Não pode, eu espero. O meu pastor, o meu pregador, ele me ensina, ele está falando, ele é doutor, ele é formado, ele tem anéis, ele até doutorado ele tem. Como que ele não sabe e esse cabeçudo sabe? Como que pode um negócio desse? Então é comum, é normal mesmo, de primeira, você que está entrando começando a espreitar, a espionar o reino, os que estão na liberdade do Cristo ressuscitado, é normal você ficar com esse pé atrás. Não é de primeira. Só se for da vontade do Pai, aí é de primeira, você entende, porque você fala, puxa vida, era assim também que eu li, eu entendia. Tem pessoas que colocam isso no comentário aí. Então eu vou te mostrar aonde é que está quando se deu esse prazo, quando se deu esse tempo. Vou até ler novamente, Marcos capítulo 13, versículo 32 e 33. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu,
nem o Filho, veja, nem ele sabia, senão o Pai. Ele no véu, aquele corpo israelita da tribo de Judá não sabia, mas claro que o Espírito lá dentro sabia que o Espírito que estava ali era o Espírito do Criador, senão o Pai. 33, estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Então vamos direto. João disse quando Jesus voltou, quando se cumpriu estas palavras dele. No toque da sexta trombeta, foram tocadas 7 trombetas em Jerusalém, no dia do Senhor, na parousia, no juízo, na ira, na indignação. Apocalipse capítulo 9, versículo do 13 ao 21. Veja, a sexta trombeta. Apocalipse 9, 13. O sexto anjo tocou a trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. 14. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates, ao que depois veio o Armagedon, foi naquela região. 15. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Mas aqui, João disse, porque havia chegado o juízo de Deus. João estava na ilha de Pátimo para escrever a respeito do dia do Senhor. Dia do Senhor foi dia de juízo, dia de troca de trombeta, dia de julgamento, dia de guerra. Achei-me, aqui Apocalipse 1:10, achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Toque de trombeta, sinal de guerra, chamamento para a guerra. Voltando lá, Apocalipse 9:14, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. Quando ocorreu isso? No dia do Senhor. Para que foi escrito o livro de Apocalipse? Para o dia do Senhor, para os acontecimentos do juízo de Deus, contra os israelitas, contra Jerusalém, contra a Babilônia, a prostituta, como está em Lucas 11. O Filho do Homem, Jesus disse que aquela geração iriam pagar as contas. Mateus capítulo 23. Eles seriam responsabilizados pela morte de Abel até Zacarias. Então você veja bem como é simples entender. É simples, simples. Basta você acreditar. Que nem se eu fosse um religioso. Aí você fala, por que você está falando para religiosos? Porque para religiosos são os religiosos que estão precisando ouvir. Quem não está na religião está livre. Quem está nas cadeias, que estão algemados, que estão presos, aprisionados, escravizados, são os religiosos. Então, nós devemos direcionar a palavra principalmente para eles. Assim que tem que ser. Então, o religioso não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele é religioso? Não. É porque ele é tratado como ovelha. Ele não tem opinião própria, ele não tem vida própria, ele não tem livre-arbítrio. Um religioso não tem livre-arbítrio. Se ele chegar com isso daqui, faz um teste. Vamos dizer que você é um religioso que está acompanhando os vídeos desse canal. Faz um teste. Marca numa agenda, num caderninho, no seu celular, nas anotações, esses versículos, do jeito que eu estou falando aqui. Pega isso, não mostra o vídeo inteiro. Porque um líder religioso ele não suporta 1 segundo da sã doutrina. Eles não suportam. Causa comichão nos ouvidos deles. Pega esse escrito, chega nele e pergunta, o que significou isso? Olha, aí você fala, eu entendi que foi assim. Sabe o que ele vai falar para você? Não é assim não. O livro de Apocalipse é enigma, é um mistério. Não leia Apocalipse, que Apocalipse vai deixar você louco.
Eu leio Apocalipse quase todo dia. Eu não rasgo nota de 100. Eu não como coisas, né? Não, nada. Eu não fiquei doido, pelo contrário. Eu estou tendo entendimento pleno do livro de Apocalipse a cada dia que passa. Então, por quê? Por que religioso? Porque ele não consegue ter controle da sua embarcação. O leme está na mão de uma autoridade eclesiástica. Ele está, como que fala? Está abandonado no barco. Quem está controlando o leme é um líder religioso. O frequentador da chamada igreja, aquele que sustenta, aquele que abastece os cofres, ele não tem controle. Ele é controlado. Cristo morreu para dar liberdade para ele, só que ele vive como um escravo. Por isso que ele, quando lê isso, que ele não entende. E se ele tiver o mínimo de entendimento, ele vai no líder, no mestre, o mestre vai falar, não é bem assim não. Você está ouvindo esse cara é um herege. Aí você tem que falar para ele, né? Claro que ele é herege. Jesus foi chamado de herege, Paulo foi chamado de herege. Ele é herege, Geraldo é herege, Elcio é herege, Elivelto é herege, outros aí é herege. Claro que nós somos hereges, nós somos contra a doutrina deles. Então vamos continuar. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados. Aí você pega isso aqui no literal, aí você já... Opa, que lugarzinho que esses anjos estavam amarrados ali? Que eles estavam aprisionados aonde ali? Isso é enigma, isso foi uma forma, uma comparação, um exemplo que João, no Espírito, estava falando. Porque o livro de Apocalipse não poderia ter sido escrito de uma forma de fácil entendimento, porque senão os pergaminhos escritos ali não chegariam às 7 igrejas, aos irmãos que se reuniam como igreja na Ásia Menor. Porque se tivesse de uma forma fácil de entender, eles ali entenderiam e não deixariam esses escritos chegarem a eles. Por isso que foi escrito em formas de enigmas, metáforas e figuras de linguagem, assim, dando exemplos, comparações, umas parábolas, para que, chegando lá, o Espírito Santo daria entendimento para os irmãos, como é dado a nós, como é dado a você que já está entendendo o Apocalipse. Assim foi, assim tem que ser. Por isso que um teólogo também não entende Apocalipse como nós entendemos. E ele é estudado, mas a ele não foi dado o privilégio, a dádiva de compreender o Apocalipse. Ele acha que é um livro enigmático, é um livro escrito para o futuro. Já se fazem quase 2000 anos dos acontecidos e eles estão por aí, anunciando isso. Mas João diz que naqueles dias, aqui foi entre o ano 66 e a metade do ano 70, que deu os 3 anos e meio, 1260 dias, 42 semanas, a metade de uma semana, a metade de um tempo. Foi isso aqui, 3 anos e meio. Aconteceu tudo. Então, quando foi no meado, na metade do ano 70, deu-se a conclusão, o cumprimento do dia do Senhor. Acabou, já era. E vem se arrastando 2000 anos. Então, vamos lá. Então foram soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvia o seu número. 17. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Os 3 flagelos. De que forma foi destruído Jerusalém? Pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Principalmente pelo inferno que tinha lá na parte externa, que era o inferno, não, a Geena, que era o Geena que estava lá, que era aquele aterro sanitário, que aquilo 24 horas nunca se apagava, e onde João e Yeshua, eles utilizavam uma metáfora, uma comparação, como quando uma pessoa morresse, uma pessoa que praticava o pecado, que era a transgressão das leis de Moisés, dadas a Moisés, ele iria ficar queimando naquele inferno lá, naquele Geena. Então, dali era um enxofre, lixo, ele gera enxofre e não se apaga nunca. Por isso que o fogo que nunca se apagava era aquele lixão. 18. Por meio desses 3 flagelos, aqui, ó, por meio desses 3 flagelos, a saber, o fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade. Segundo Flávio Joséfo,
Se dividiu as pessoas que estavam dentro, segundo ele, porque segundo ele era coisa de mais de 3 milhões de pessoas. Vamos deixar essa conta para lá. Foi dividido em três partes. Uma parte passou pelo juízo. Por isso foram aqueles evangelizados que aceitaram a vinda do reino e passaram pelo juízo. A segunda parte foi levado como escravo pelos soldados romanos. E a terça parte foi mortos à espada, pendurado, crucificado. Quando tentavam fugir, os soldados romanos pegavam aquelas pessoas e crucificavam. Por dia, segundo Flávio José, parece que era 500 pessoas por dia, mais ou menos por dia, que era crucificado. Fala no livro de Flávio José isso aí. Então foi exatamente, também, se eu não me engano, lá em Zacarias, falou que seria dividido em 3 partes. Foi o que aconteceu em Jerusalém no ano 70, quando chegou o dia, a hora, o mês e o ano, para acontecer o dia do Senhor, o dia do juízo. E foi 3 flagelos, a saber, o fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Assim foi destruído Jerusalém, o templo. 19. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam danos. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos, eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, ouvir, nem andar, os idólatras. E 21, também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Então assim foi que aconteceu, assim é que se entende Apocalipse. Não tem outra forma de você, não tem outra manipulação, não tem outra fraude para tentar explicar Apocalipse. É pegando o que Yeshua falou, o que Jesus falou, e trazendo para o Apocalipse, onde João relatou as coisas. Yeshua, os discípulos pegaram da onde? Pegaram de Daniel, pegaram de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, para falar das coisas que iriam acontecer. Assim foi, assim é nos dias de hoje. Só que nós não futurizamos, porque nós temos, graças ao Cristo ressuscitado que está na nossa mente, que dá essa direção, nós chegamos ao ponto que nós estamos tendo esse entendimento. É pela nossa vontade? Não. A vontade é do Pai. A vontade é do Eterno, do Criador. Ele achou por bem nos revelar e assim está sendo. O tema deste vídeo, religioso, veja a hora, o dia, o mês e o ano que Jesus voltou. É simples assim. Foi na metade do ano 70 quando se concluiu tudo, quando se finalizou. Acabou, não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para prometer. O que nós devemos desfrutar hoje é Deus em nós, é o Senhor em nós, é o Criador, é o Elohim em nós. É a nova Jerusalém espiritual, o tabernáculo espiritual do Criador em nosso espírito. É assim que é. Somente isso. Eu não preciso mais ir para a igreja. Como que você vai para a igreja se a igreja é seu espírito? Eu não preciso buscar Deus em templo. Como que você vai buscar Deus em templo se o Criador, se o próprio está aí em você? Aonde você vai, ele está no seu espírito. Mas e o que rouba, e o que furta, e o que faz adultério, e o que faz coisa? Ali é obra da carne, ali não tem nada de espírito. Ali não tem nem espírito bom, nem espírito mau, não tem nada. Uma pessoa faz isso pela vontade da carne. Pela carne dela está ativada. Assim que é. Amém? Então eu vou deixar com você essa pequena mensagem, espero ter sido útil de alguma forma. Religioso, veja a hora, o dia, o mês e o ano que Jesus voltou. Foi essa mensagem, se foi útil para você, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com quem você acha que tem que ouvir. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e tem um sininho aí, toca nele aí para você receber novos vídeos em primeira mão. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.